Agora aqui no nosso cantinho de bate-papo, uma entrevista super legal com um doutor querido aqui, um doutor, um médico em redenção, que na verdade é de uma família muito tradicional, não é, Felipe? Você, médico, doutor Felipe Branco, é de uma família de médicos, encabeçado pelo seu pai, não é isso? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de vir aqui mais uma vez na televisão, ao público, esclarecer algumas dúvidas, né, frequentes e que é rotineira do nosso consultório, né? Sim, sou de uma família muito conhecida aqui da região, do filho do Dr. Alberto Branco e Dona Regina, né? São pioneiros aqui na região do sul do Pará e desenvolveram ao longo desse tempo o trabalho na área da saúde e nós formamos na área da saúde, eu, meus irmãos, todos eles, né? Bom demais, show de bola. Tá aí o doutor Felipe Branco vem ao nosso quadro Saúde em Dia para falar a respeito desse aspecto. Doutor, o senhor qual que é a sua especialidade ali, a sua área de atuação? Perfeito. Minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo, ou seja, cirurgia do esôfago, estômago, pâncreas, duodeno, intestino grosso, intestino delgado, doenças orificiais, né, como hemorroidas, fístula, fissura, cirurgia bariátrica, né, começamos a realizar aqui em Redenção. E também sou endoscopista, formado pela USP de São Paulo, tá? Qual fiz 2 anos de residência, só em endoscopia, além da residência de cirurgia geral e aparelho digestivo. Então, atuo bastante na área de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e CPRE, tá? Esse ano vou trazer para cá também a endoscopia bariátrica, que é chamada de gastroplastia vertical, onde a gente faz bariátrica por endoscopia, né? Olha só. Em alguns pacientes selecionados. Eu imagino que tem uma recuperação acelerada. Isso, perfeito. Só que a gente tem que selecionar os pacientes, porque não são todos os pacientes eletivos para esse procedimento. Tem um perfil. Tem um perfil, porque a perda de peso dele não é tão grande assim, é em torno de 20%, no máximo 30% de peso. Então, pacientes muito obesos não se beneficiam do procedimento. Entendi. Tá? Então é isso, eu atuo bastante na área de endoscopia, sou apaixonado na área de cirurgia também, tenho me dedicado bastante, né? E inovador aqui na região, através da cirurgia bariátrica, faço outras cirurgias videolaparoscópicas, que são as famosas cirurgias por laser, né? Mas que na verdade são videolaparoscopias, como tratamento de doença do refluxo por videolaparoscopia, tratamento de hérnia inguinal. Fizemos uma cirurgia essa semana agora muito interessante, paciente que teve cesariana previamente e depois de 20 anos desenvolveu um quadro de abdômen agudo obstrutivo por aderências abdominais, resolvemos por videolaparoscopia, não precisou mais daquele corte. Que interessante. Recuperação com 24 horas, foi para casa. Isso, na verdade, falam também sobre o processo de modernização da medicina, né? Exatamente. O treinamento é um treinamento longo, né? É uma capacitação profissional realmente que me dedicou 7 anos em São Paulo para poder voltar para a minha região e trazer esse benefício, né? Além do custo financeiro que tem investido bastante aqui em Redenção para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Excelente, excelente. Doutor, e sobre essa questão de saúde que muitas pessoas estão sentindo aí, de certa forma, um chamado bolo na garganta, né? Que sensação é essa? O que tecnicamente significa isso? Quando me chamaram aqui para falar desse assunto, eu fiquei extremamente feliz de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que é rotineiro no nosso consultório, né? Então, o que é o bolo na garganta? Conhecido como globus faríngeo. A gente tem, na região da faringe, da laringe, receptores, né, de sensibilidade na nossa boca. Então, toda vez que ocorre algum processo inflamatório ou até mesmo desidratação, esses receptores eles ficam mais estimulados. Existem algumas doenças que são doenças atópicas, que estimulam também um processo alérgico. Quem tem mais alergia tem mais sensação dessa. Então, assim, são receptores mais estimulados. A principal doença envolvida no globus faríngeo é chamada de doença do refluxo gastroesofágico. O que seria o refluxo gastroesofágico? A gente pode desenvolver, através de alguns mecanismos, tá, alimentares ou estruturais, a facilidade de retornar o ácido do estômago para o esôfago. Então, toda vez que ocorre ácido em excesso do estômago para o esôfago, alguns pacientes podem chegar até a boca. E é essa acidez que provoca
uma estimulação celular, uma transformação celular para poder aguentar esse ácido por muito tempo nessa região. Então vamos supor que o nosso estômago, né, ele é preparado para a acidez do estômago, certo? Então as células do estômago estão preparadas para aquela acidez. A do esôfago não, e nem da cavidade oral. Então toda vez que o ácido do estômago fica muito tempo em contato com aquela mucosa, ela sofre um processo chamado de metaplasia, tá? E essas células que agora estão preparadas para receber o ácido, mas que estão no esôfago ou na cavidade oral, né, elas começam a secretar um negócio chamado de muco, que é o fator protetor da acidez. E esse muco, muitas vezes, pode acumular, tanto no esôfago quanto na boca, e a gente ter cialorreia. Então, quando a gente tem o globus faríngeo por esse espessamento dos receptores, essa hiperreatividade dos receptores, associada a essa gosma branca que sai pela boca, geralmente é uma gosma branca ou bem transparente, mais espessa, né? Está associada à doença do refluxo. Existem outras doenças, por exemplo, doenças psíquicas como ansiedade, síndrome do pânico, que a gente estimula alguns fatores químicos que diminuem a produção de saliva pela boca, chamada de xerostomia, né? Então a gente fica com a boca seca, e essa boca seca, junto com o estresse, dá um nó na garganta, que é chamado também de globus faríngeo. Então, algumas doenças muitas vezes podem estar interpostas, tá? Muitas vezes a gente tem um processo de refluxo crônico que leva a gente também a um processo de ansiedade que potencializa a doença da cavidade oral. Então, algumas pessoas podem ter uma hipersensibilidade por doenças superpostas, entendeu? Então, assim, toda vez que a gente tem uma doença como essa, é bom procurar o seu gastro de confiança e fazer uma investigação, tá? Existem alguns exames a serem realizados para ajudar no diagnóstico confirmatório ou afastar as causas. Por exemplo, existe um exame chamado nasofibroscopia, tá? Que é feito pelo otorrinolaringologista, médico responsável pela cavidade oral e nasal, tá? Onde ele entra com a câmera no nariz e observa toda aquela mucosa. Quando ele percebe a mucosa da faringe ou da laringe espessada, ele documenta dizendo que tem um espessamento que é sugestivo à doença do refluxo. Tá? Mas o exame confirmatório da doença do refluxo é um exame chamado de pH-metria, onde a gente coloca um catéter no nariz e posiciona ele no esôfago a 5 centímetros entre a transição do estômago e do esôfago e deixa por 24 horas. O paciente vai para casa com esse aparelhinho e ele fica captando toda vez que a gente tem um refluxo ácido com pH abaixo de 4,5, ele capta essa mensagem e joga para o computador. É uma coisa inovadora que eu trouxe também para a Redenção. Isso já faz em Redenção? Faz. Inclusive, eu trouxe para a Redenção. Antes não fazia em Redenção. Hoje nós já fazemos esse exame de pH-metria. E para explicar a gênese do doença do refluxo, é um outro exame chamado de manometria esofágica, onde também, através de uma sondinha, esse já é um exame mais rápido, dura em torno de 20 a 30 minutos. A gente passa uma sondinha, tá? Um pouco mais calibrosa do que a de pH-metria. A gente posiciona um sensor no estômago e o restante no esôfago. Existem 3 tipos de sonda. As sondas de 8 canais, sondas de 24 canais e de 36 canais. Quanto mais canais, quer dizer que a sonda é mais sensível, capta maior informação. Eu trouxe para a Redenção uma sonda de 36 canais, de última geração. Tá? Então, a manometria que eu faço aqui chama manometria de alta resolução com sonda de 36 canais, onde dá mais informação e precisão no diagnóstico. Para que serve essa manometria? Como o próprio nome diz, a manometria é um medidor de pressão. Ele tem um manômetro onde mede a pressão de cada canal. Então, depois de posicionada a sonda, a gente dá água para o paciente beber, né? A gente faz 10 a 12 deglutições. E toda vez que o paciente deglute, ele gera um processo de deglutição com impulsos nervosos. Então, a gente faz o mecanismo de deglutição, o esôfago entra num processo receptivo, onde ele abre para o alimento descer, e logo em seguida ele faz o clareamento esofágico, que são as contrações para empurrar o bolo alimentar até o estômago.
Então, toda vez que a gente faz uma deglutição, a gente gera um impulso de passagem, de condução do bolo alimentar para o estômago. E aí a gente consegue observar se há uma fragilidade da nossa válvula natural antirrefluxo, que se chama esfíncter inferior do esôfago, que nada mais é do que um músculo, onde toda vez que a gente deglute, ele abre, e depois que ocorre o processo de deglutição, ele torna a fechar e fica preso. Tá? Então, tem alguns que são mais frouxos, e aí a gente consegue observar se a pressão dele em repouso ele está muito frouxo ou não. Alguns pacientes vão se beneficiar só do tratamento com inibidor de bomba de prótese, com antiácido, para melhorar a questão do refluxo. Outros pacientes já vão precisar de cirurgia. Então, esses exames eles servem para a gente fazer diagnóstico da doença do refluxo e para saber se o paciente tem ou não indicação da cirurgia anti-refluxo, tá? E a endoscopia também, que hoje vários colegas fazem aqui e fazem muito bem em redenção, a gente consegue observar outros mecanismos responsáveis pela doença do refluxo, como a hérnia de hiato, que nada mais é do que um afastamento entre o músculo diafragma, tá? E permite a subida do estômago para a região do tórax, num local onde ele não deveria estar. Isso facilita os episódios de refluxo. Então, assim, o globus faríngeo, ele envolve, parece um nome bem pequeno, mas ele envolve uma doença muitas coisas, né? Bem importante, exatamente. Rapaz, que nome complicado. Glóbulo, como é que é? Globus faríngeo. Globus faríngeo. Isso. E olha, eu vou falar um negócio para você, doutor. Nós vamos falar daqui a pouquinho, depois desse recado que eu vou dar, a respeito dessa questão do refluxo. Quais são os sinais e os sintomas do refluxo e o que a pessoa, às vezes, ela pode mudar na vida dela que melhore também essa questão do refluxo, tá bom? Perfeito. Olha, eu tenho um recado importante para você que está ligado aqui na tela do SBT Redenção. A FibraLink já está realmente com uma super promoção de carnaval. Tá na sua tela, viu? É uma promoção de carnaval super interessante. Lembrando, a FibraLink é sim um provedor de internet aqui em Redenção que chegou com tudo dominando a área, viu? Olha só. Tem plano estudante, plano você, plano home office, plano família, a partir de R$ 99,99, com fibra TV e também com uma prestação de serviço aí de manutenção diferenciada, viu? E olha, tem uma promoção aí, né, Marciano? Assine agora e concorra a uma JBL lindona, aquela que vem com microfone, você pode fazer aquela música. Olha só, Thiago Fontela, quem que não quer uma JBL sensacional dessa, hein? Só você assinar com a nossa querida FibraLink e você já começa a concorrer. Lembrando, é R$ 99,99. A partir disso, e o roteador já vai incluso. Você não tem que fazer aquele gasto de adquirir o roteador ou muitas vezes comprar o roteador da própria empresa por um preço à parte. Na FibraLink é diferente. Tudo incluso, realmente atendendo você. Coloca na tela, Marciano. Carnaval FibraLink começou! Dá uma olhada no que preparamos para você. Internet rápida com roteador incluso, fibra TV com dezenas de canais, suporte de domingo a domingo e instalação grátis. Planos a partir de R$ 99,99. Assine e concorra a uma caixa de som JBL. Promoção por tempo limitado. Ligue agora mesmo no 0800 345 6068 ou visite nosso site FibraLink.net.br. FibraLink, muito mais que internet. Um abraço para o Duílio e toda a equipe da FibraLink em Redenção. Bom demais. Doutor, tô aqui, gente, para quem tá chegando agora, eu tô batendo um super papo com um amigo nosso aqui do SBT, doutor Felipe Branco, gente finíssima e dando uma aula. O homem tá dando um show aqui a respeito dessas questões gastro, né? Tudo ali relacionado às questões gastro. Doutor, como é que é essa questão do refluxo? Eu imagino que é muito mais comum do que as pessoas pensam, né? Os sinais dele, como que a pessoa pode mudar a vida dela e deixar de ter esse danado desse refluxo aí? Perfeito. Primeiro, assim, a doença do refluxo nada mais é do que a sensação permanente da percepção do refluxo.
O que acontece? O refluxo, ele é fisiológico. A gente tem episódios de refluxo porque nossa válvula natural anti-refluxo, que é o esfíncter inferior do esôfago, ele abre de vez em quando durante o dia, tá? Que é chamado de relaxamento transitório. E às vezes esse relaxamento transitório ele pode ser prolongado, permitindo maior chance de refluxo para o esôfago. Então a doença do refluxo é quando a gente tem sintomas relacionados ao refluxo. E algumas pessoas com refluxo, vários episódios de refluxo, né, podem ter sintomas que a gente chama de sintomas típicos e sintomas atípicos da doença do refluxo, ou seja, que pode ter em outras doenças também, tá? Então vamos lá, os sintomas típicos são 3 os principais, né? O primeiro dele é a pirose, aquela sensação de queimação. Você já comeu um pão de queijo e tomou um café e sentiu aquela azia? É azia que o pessoal Exatamente. chama, né? Essa azia é chamada de pirose do termo médico, né? É a queimação na boca do estômago. Então, esse é um dos sintomas típicos da doença. O outro é a regurgitação. Você já comeu demais, ficou com sensação cheia e ficou parecendo que está voltando alimento? Fica percebendo a volta de alimento? Então, isso é chamado de regurgitação. Tá? E o terceiro sintoma é chamado de disfagia, que é a sensação de entalo ou de passagem do alimento, muitas vezes pela mucosa espessada do esôfago. Então, a gente percebe mais a presença do alimento descendo. Você tá? meio que sente mais, né, Exato. doutor? Só que toda vez que temos disfagia, temos que investigar outras doenças. Como eu disse, a percepção do alimento parado ou, às vezes, necessidade de tomar líquido para empurrar o alimento. Que pode também estar presente em algumas doenças, como esofagite eosinofílica, neoplasia de esôfago, que é o câncer de esôfago, tá? Pacientes que têm hérnia de hiato com doença ulcerosa do esôfago ou erosões em maior quantidade, né? Então, assim, toda vez que tem disfagia, automaticamente tem que se fazer a investigação através dos exames já citados anteriormente, tá? Que é a manometria, pH e endoscopia digestiva. Os sintomas atípicos da doença do refluxo, que também pode estar em outras doenças, são aquelas como a gente tem uma virose, né? Tosse seca, sensibilidade exagerada na boca e nos dentes, desgaste do esmalte dos dentes, globos faríngeo, né? Salivação excessiva, às vezes gosto amargo na boca, porque o que acontece no gosto amargo na boca? Às vezes a gente tem refluxo, mas não de ácido, e sim de refluxo alcalino. Às vezes a bile volta, tanta bile que volta do duodeno para o estômago que às vezes volta para a boca. Então a gente sente um gosto amargo na boca. Estranho na boca. Exatamente. Né? Não sei, alguém porventura vomitar esverdeado, aquela água verde, nada mais é do que vômito com bile. Entendi. Entendeu? Por isso que às vezes após vomitar fica com gosto amargo na boca. Tosse noturna, que acorda tossindo, pneumonia de repetição, principalmente em idoso, que tem deficiência de deglutição. Tudo isso pode estar relacionado ao refluxo. Tá? E o que a gente faz para evitar de ter refluxo? Olha só, nós vivemos hoje numa era onde comemos muito fast foods, né? Nós, brasileiros, tomamos muita cerveja, muita bebida alcoólica, somos muito ansiosos, trabalhamos demais, então a gente toma muito café, o brasileiro tem hábito do tabagismo, comemos chocolate, somos uma população com quase em torno de 50% de obesidade ou sobrepeso, né? Comemos mal, né? Então isso é um dos principais fatores. Não ter tempo para se alimentar de forma adequada, passar da hora de comer, você acaba comendo em grande quantidade, tomamos muito líquido durante as refeições, isso aumenta muito a pressão abdominal e facilita o refluxo, né? Então o chocolate, derivados de cafeína, os chás como chá mate, a maioria dos chás, na verdade, tem algum componente que estimula o refluxo, né? Tem alguns fatores químicos que estimulam a abertura desse esfíncter inferior do esôfago de forma mais prolongada. Alguns condimentos que a gente utiliza no dia a dia, como o alho, a cebola em excesso, né? Na digestão desses alimentos produz muito gás. E esse gás tem que sair por algum lugar. Ou a gente vai arrotar esse gás, que é chamado de eructação, ou a gente vai soltar flatos, ou ele vai sair na respiração por difusão. Ele passa através da membrana celular e a gente solta na respiração. Só que, de repente, a gente come muito desses alimentos onde provoca muito gás, então a gente acaba arrotando com mais frequência.
né? Interessante, doutor. Olha, até o condimento que você usa na sua cozinha, no dia a dia, de maneira muito comum, até isso influencia na sua saúde, né? Exatamente. Outra coisa que às vezes atrapalha a digestão, né? Que é a gente bebe muito leite, nós brasileiros bebemos muito leite. Não que o leite seja ruim, ao contrário. É que algumas pessoas vão, durante a fermentação do leite, liberar mais gases, favorecendo a um processo de digestão mais lentificada e também produzindo esse gás, favorecendo ao refluxo. Toda vez que a gente arrota, a gente abre esse esfíncter inferior do esôfago e volta mais refluxo, tá? Comer em grande quantidade. Você chegou com muita fome e quer comer tudo de uma vez. Então, você vai ter episódios maiores de refluxo, tá? Alguns alimentos que a gente gosta muito, né? Principalmente o mineiro, né? O queijinho, o pão de queijo, o pão francês, Sim. alimentos fermentativos, também são poderosos para influenciar o refluxo. Então, assim, eu costumo falar que nossa felicidade está relacionada também com o prazer da alimentação, porque a gente produz endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, assim, quando a gente for comer, ponderar sobre a quantidade a ser comida naquele momento. Entendeu? Não ir com sede ao pote para alimentação. Sim. Fracionar as refeições em pequenas refeições durante o dia. Após as refeições, meia hora, 40 minutos, se hidratar bastante, porque a hidratação contínua durante o dia ajuda a gente a fazer um negócio chamado clareamento esofágico, a capacidade de autolimpeza do esôfago. Então, toda vez que a gente está bebendo água durante o dia, a gente está limpando o esôfago. Interessante isso. Isso, exatamente. Interessante. Ó, você que está em casa, bebe água, hein? Pelo amor de Deus, o senhor está falando, eu estou vendo minha garrafinha ali, eu preciso beber água também, viu, doutor? Tem que caprichar. Mas, doutor, que aula, hein? Sensacional. Obrigado por essa aula incrível aí. Todo mundo deve estar em casa assim, ó, atento e identificando. Muitas vezes está falando o sintoma, a pessoa está pensando, nossa, estou me identificando, eu sinto isso mesmo. E, doutor, no final, no frigir dos ovos mesmo, no final das contas, a pessoa que está em casa e não está se sentindo bem, como que ela deve proceder? Ela deve procurar uma ajuda médica, é isso mesmo? O que acontece? A gente tem um negócio chamado homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Tá? Se você tem sintomas frequentes relacionados a qualquer coisa no seu corpo, alguma coisa não está certa. Tá? Então, se não está certo, o ideal é procurar um médico, especialista na área. Tá? No caso, a gente está falando de problemas gastrointestinais. Então, se você tem sintomas frequentes, não espere piorar para procurar. Às vezes a solução está muito mais fácil, às vezes um ajuste de medicação, um ajuste de postura, né? Às vezes uma boa consulta, uma boa anamnese, exame físico, uma boa investigação, você consegue fazer um diagnóstico preciso e tratar de forma adequada, tá? Eu acho que é por aí, eu acho que não ficar sossegado nunca. Se tem alguma coisa de errado no seu corpo, você deve procurar o seu médico da sua confiança, que você tenha um bom entendimento e chegar num diagnóstico e um bom tratamento. Doutor, e quem está assistindo a nossa entrevista, gostou demais das informações, ficou interessado, aonde que encontra o seu atendimento aqui em Redenção? Veja bem, hoje eu atendo na clínica RH Diagnóstico, tá? Tem meu consultório ao lado do meu pai, Dr. Alberto Branco, tá? Tenho consultório também no Hospital São Vicente, onde eu faço as minhas cirurgias, levo meus pacientes, cuido, né? Então, assim, basicamente aqui em Redenção hoje eu trabalho tanto no RH Diagnóstico quanto no Hospital São Vicente. Perfeito, tá? Perfeito. Procure esses dois aí, essas duas empresas de saúde tão sérias em Redenção, RH Diagnóstico, que é, na verdade, parceiro aqui do SBT Redenção, e também o Hospital São Vicente, né? É isso, né, isso, doutor? perfeito. Lá que são feitas as cirurgias bariátricas, inclusive? Exatamente. O Hospital São Vicente, eu vim aqui, eu acho que o ano passado, falar que nós iríamos começar a operar as cirurgias bariátricas. Já começamos aqui em Redenção, tá com o pé direito, todos os pacientes operados estão super bem, já conversei com o último, já havia perdido 15 quilos em menos de 60 dias da cirurgia, tá? Para quem não sabe o que é 15 quilos, basta pegar no colo e ver. Agora imagina uma pessoa acordar 15 quilos mais magro, ou seja, você consegue dormir... Outra qualidade de vida. Outra qualidade de vida. Com 15 quilos hoje num paciente super obeso, né, representa mais do que 10%, 15% do peso já perdido. Isso é uma grande vitória para o paciente. E a perda ponderal, ela vai
de 1 a 2 anos após a cirurgia. Então o paciente continua perdendo peso. Eu estou falando isso só dos 2 primeiros meses. Então, impressionante. Exatamente. Então, assim, começamos com o pé direito, está indo de vento e popa, já estamos com pacientes já programados para as próximas cirurgias o mês que vem, tá? E é isso. Os pacientes estão felizes, estão saindo bem, animados. E é o mais importante de tudo. Estamos fazendo bem à saúde das pessoas. Fazendo muito bem. Doutor, bate aqui. Obrigado pela sua participação conosco. Somos parceiros e estamos sempre à disposição. Beleza, olha só. Vou aproveitar aqui e ser um pouco intrometido. Já quero vir o mês que vem aqui falar do Março Azul Marinho, que é o mês de prevenção ao câncer de colo do intestino grosso. Sim, né? O ano passado eu vim... Conversamos bastante sobre as doenças do intestino grosso. Quero voltar de novo em março. É um compromisso que vocês vão fazer comigo. Combinadíssimo. Já estamos combinados. Tá, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez estar aqui no seu programa, esclarecendo as dúvidas das pessoas aí de casa, contribuindo de forma positiva à vida de todo mundo, tá? E obrigado a todos do sul do Pará que estão acreditando no meu trabalho e confiando às suas famílias sobre meus cuidados. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, doutor. Tamo junto. Valeu, valeu.